Olá pessoal, nós estamos trazendo mais um tema agora na nossa quarentena sistêmica, mais um tema profundo para a gente se analisar, perceber o que ele está pegando em nós, como é que a gente olha para esse tema, como é que esse tema influencia na nossa vida, como podemos ressignificar algumas coisas em relação a isso, e o tema é família. E eu estava pensando aqui, tentando entender um pouquinho também para mim o que é família, para poder passar isso para você. E me veio uma pergunta que eu vou tentar responder agora. Eu nem pensei muito, mas veio só a pergunta. Qual é o meu papel em relação à família? Então, muitas vezes eu vejo que a gente, quando se trabalha, pensa muito naquilo que deixou de ser feito pela família em relação a nós. A gente exige muito da família e olhamos aquilo que foi pouco, aquilo que foi mal feito, aquilo que nos machucou, como elementos que nos traumatizaram e que justifica a razão de nós termos problemas hoje. Então a gente vê muito aquilo que deixamos de receber. E agora a pergunta que me veio é para a gente inverter um pouquinho essa lógica e perceber o que eu tenho para oferecer em relação à família. Então vamos lá. Eu fico imaginando a minha história e percebo que isso que eu acabei de falar é verdade durante praticamente toda a minha existência, né? Eu olhando as coisas que faltaram e realmente tive muitas questões difíceis na minha família. Então eu fico olhando essas questões difíceis e trazendo isso como justificativas para o meu comportamento, justificativas para as coisas que eu deixei de fazer ou para as coisas que eu não fiz tão bem feito, para os meus medos, para as minhas dificuldades. Então esse tipo de olhar, né, de trás para frente, quando eu olho para o passado como sendo ruim, ele na verdade ele só me enfraquece. Eu acredito que para você também isso só enfraqueça quando você consegue só ver um lado pesado do passado. E quando eu olho o que eu tenho para oferecer em relação a isso, né, a minha família, eu fico percebendo que, até pelo conhecimento que eu tenho hoje de constelação familiar, que o mais importante é eu pegar todos esses elementos que eu vivenciei, perceber o que isso me transformou, o quanto de dons, talentos, habilidades, flexibilidade, resiliência eu pude desenvolver através de todas essas histórias e a partir disso o que eu posso fazer na frente, né, que de alguma forma vai até honrar minha família. Na constelação dizemos que o andar, né, da vida é sempre para frente, nunca para trás. Então, sempre que a gente está olhando muito para trás e tentando consertar uma história passada, no fundo a gente está parado. No fundo a gente está indo contra a maré, a gente está tentando nadar subindo o rio e não descendo o rio. Em alguns momentos, quando a gente tem muitas dores, muitos traumas, como foi o meu caso, pode ser o seu caso também, a gente precisa fazer esse olhar para trás para que a gente possa resgatar realmente o que aconteceu, para que a gente possa ficar em paz com algumas dores, com algumas coisas que pesaram no nosso passado, mas em algum momento a gente tem que inverter a trajetória, a gente tem que parar de olhar para trás e ir para frente. A gente só solta alguma coisa antiga, seja na relação familiar, na relação profissional, na relação com o nosso corpo, na relação com algum relacionamento afetivo. A gente só consegue soltar algo do passado se a gente realmente entende os benefícios que aquilo nos causou, por pior que possa ter sido, e aí a gente respira, inclui a dor, aprende a também não ficar carregando esse sofrimento, essa dor por mais tempo do que o necessário, e aí a gente vai olhar para frente e vai ver como é que eu posso usar esses benefícios daquilo que passou para a minha vida hoje. Então nós vamos frutificar, nós vamos levar o aprendizado para frente. Isso que é, ao meu ver, aquilo que eu posso fazer pela minha família. Muitos de nós, a gente tem uma visão distorcida de que fazer algo pela família é tentar salvar nossa família, né? Salvar nossos pais, porque eles estão com problemas, salvar nossos irmãos, tentar
promover a unidade da família quando ela está desestruturada. Tudo isso continua sendo olhar para trás. Então nada disso vai fazer você ir para frente, e para o sistema familiar, de certa forma, isso é prejudicial. Por quê? Para a constelação familiar, a gente vê o sistema familiar como uma grande árvore. E a árvore, né, o objetivo de uma árvore é frutificar, dar mais sementes, e as sementes irão frutificar em outras árvores e por aí vai. Quando a gente tenta consertar a árvore, então nós como sementes estamos achando que a árvore de onde a gente veio está com problema, a gente não vai gerar novas sementes. E se gerar, essas sementes não têm força, elas não frutificam porque a gente está vendo a origem como defeituosa, como problemática. Para que servem os problemas na vida familiar? Aos olhos da constelação familiar sistêmica, os problemas eles nos mostram lugares onde a gente pode ter uma nova habilidade, né? Despertar uma forma nova, de repente, de desenvolver uma solução para esse problema. Então os problemas no sistema familiar, eles não são bloqueios ou coisas para serem consertadas para trás. Elas são oportunidades para a gente mostrar nosso dom, nosso talento, nossa capacidade de passar por aquilo ou até de eliminar aquele problema e frutificar com mais força. Família, aos olhos da constelação, é muito além de pai, mãe, filhos, avós. Famílias são, claro, pai, mãe, filhos, avós, mas também todas as pessoas que passaram e se afetaram ou foram afetadas emocionalmente no nosso sistema familiar. Por exemplo, filhos perdidos, abortos, crianças natimortas, filhos que morreram ainda em idade muito nova, crianças, amores perdidos ou amores nem vividos, seja do lado da mãe, seja do lado do pai, sejam amantes, noivos, casamentos rompidos, casamentos antigos, pessoas também que foram prejudicadas no nosso sistema familiar ou que prejudicaram outros no nosso sistema familiar. Então podemos pensar em famílias não assumidas, filhos não assumidos, podemos pensar em assassinatos e também o outro lado, né? O assassino também faz parte. Podemos pensar em pessoas que foram roubadas, pessoas que foram extorquidas, pessoas que foram enganadas. Podemos pensar em corrupção, podemos pensar em tráfico, podemos pensar em diversas pessoas que acabaram participando do contexto familiar. Emocionalmente eles tiveram um peso grande, muitas dessas dores não foram processadas no momento, né, da dor, então quer dizer que esse trauma ele permanece no sistema familiar, muitas vezes ele é visto, absorvido por um descendente que acaba repetindo na própria vida uma dor mais ou menos parecida, geralmente não tão profunda como foi aquela do passado, para que essa dor possa se dissolver e para que o sistema consiga aprender uma nova habilidade. Passar algo para frente, às vezes, é fazer um projeto legal, é mostrar a gratidão que nós temos em relação àquilo que nós aprendemos do passado familiar para a sociedade, para as pessoas, oferecer nosso trabalho, oferecer nosso serviço, oferecer nossa arte, nosso talento, nosso dom, nosso acolhimento, nosso cuidado, oferecer nosso amor, porque por detrás de tudo que ocorre no sistema familiar, dizemos que existe um amor com A maiúsculo, que é aquilo que o Bert Hellinger fala, né? que é um amor com peso, que é um amor com responsabilidade. Não é um amor do cuidado, um amor somente do carinho, porque esse amor com peso, às vezes ele exclui, às vezes ele separa, às vezes ele machuca, e a partir dessas dores a gente aprende a ressignificar isso, desenvolve mais dons, desenvolve mais habilidades, e depois em algum momento a gente olha para trás e fala: como foi bom aquilo que aconteceu, como eu aprendi com aquilo que aconteceu, como hoje eu sou uma pessoa especial graças àquilo que aconteceu. Então nós vamos ter gratidão em relação ao passado, gratidão em relação à nossa família, mesmo através de situações às vezes muito rudes, muito duras. Isso é um processo, demora um tempo de acordo com o trauma que você está carregando. Alguns não vão conseguir fazer esse processo de uma forma total, mas tudo bem, a questão é fazer o primeiro passo.
eu já posso pelo menos olhar para aquilo que minha família está me dando, eu já posso entender a dor que eu carrego de uma forma como algo me cutucando para despertar um dom, um talento, uma habilidade. Então o primeiro passo é isso. E depois o processo é lento, é gradual. A gente não faz isso somente entendendo intelectualmente. A gente tem que experienciar. E nessa experiência vem dores, vem raiva, vem frustração, vem chateação, vem tristezas, vem sensação de abandono, vem sensação de falta de cuidado, enfim, vem muita coisa que são dores emocionais, mas todas elas estão escondendo um amor e uma força profunda que nos faz mover para frente. Então, o meu convite é que você investigue um pouquinho o seu sistema familiar. Quem foram as pessoas importantes para o seu pai? Quem foram as pessoas importantes para a sua mãe? Houveram abortos, houveram filhos natimortos, crianças que morreram cedo, seja na relação do seu pai com sua mãe ou em relações anteriores que você saiba. Não é necessário você perguntar, até porque são coisas íntimas, a gente não deve invadir a intimidade dos nossos pais ou avós. Mas às vezes você sabe e às vezes você vai ficar sabendo. Houveram também famílias paralelas no teu sistema familiar, filhos não reconhecidos, pessoas que mataram, e às vezes mataram não por vontade própria, mataram atropelado, estava bêbado, né, e aí pegou o carro e acabou matando alguém, ou matou num acidente de fábrica, num acidente de trabalho, numa guerra, pessoas que foram de alguma forma violentadas, pessoas que passaram, né, por situações vexaminosas, pessoas que foram roubadas, pessoas que roubaram. Às vezes a gente tem um descendente de um coronel, né, de um poderoso fazendeiro, e a gente sabe que tem histórias escusas por detrás. Então tudo isso faz parte do nosso sistema familiar. Esses dados eles vão servir para a gente investigar o quanto de resiliência a gente pode ter em relação a esse fato. O quanto que o sistema pode ter aprendido ou não, né? E aí a gente pode entender que existe um aprendizado ainda a ser realizado por determinado fato. A gente às vezes fica muito preso na dor, a gente fica muito preso no sofrimento, a gente fica muito preso no vitimismo. E o sistema familiar, pro sistema familiar, não importam pessoas que não sabem lidar com mais habilidade diante de uma situação difícil. O sistema familiar como um todo, ele precisa de membros, de descendentes que aprendam, né, que desenvolvam novas habilidades, desenvolvam novas formas de agir diante de um problema. E aí, essa forma de agir, nas próximas gerações que virão, será naturalmente mais fácil. Ou seja, o sistema imunológico do sistema familiar, ele se fortaleceu porque os membros desse sistema foram aprendendo a lidar com situações difíceis, com problemas, com bloqueios, com fatos agressivos. Olhe para o seu sistema assim, olhe para a sua história assim. Então eu vou deixar aqui embaixo do vídeo algumas perguntas para que você vá respondendo no seu caderninho, você que tem acompanhado todos os vídeos, e principalmente, mas não é para olhar somente para a dor, é para olhar o que esse fato me provocou de benefício, o que eu aprendi que eu não sabia, né, a partir desse fato. Se eu não aprendi nada, se eu não identifico, então se pergunte o que eu tenho que aprender em relação a isso. Qual que é o dom que está sendo requisitado para mim, para que eu possa desenvolver, colocar isso para fora e ajudar o meu sistema familiar como um todo a se fortalecer, ajudar as próximas gerações a ficar mais resiliente, mais corajosa, mais forte, mais flexível, mais amorosa, com mais compaixão. É essa a sugestão, espero que a gente faça um bom trabalho e positivo trabalho. Até um próximo vídeo, a gente se encontra na próxima semana.